Queridos, antes de abrir o texto dessa manhã, eu quero compartilhar com vocês o assunto que nós iremos tratar nessa mensagem e fazer aqui algumas definições. Obrigado, meu irmão. Eu vou falar para vocês sobre avivamento. E essa palavra, ela tem sido muito desgastada com o passar dos anos, a ponto de a gente usar essa palavra para muitas coisas e não entender realmente o verdadeiro significado dela. E quando você entende de fato o que é avivamento, você passa a desejar o avivamento de uma forma diferente. Eu mesmo já usei a palavra avivamento para muitas coisas que não eram exatamente avivamento. Quando a nossa igreja, por exemplo, passou por uma transição e mudou muitas coisas na sua forma de pensar teologicamente, na sua forma litúrgica, na sua forma de ganhar almas. A maneira que a gente tinha para descrever naquela época, isso há uns 12 anos atrás, era: a igreja deu uma avivada. Na verdade a gente falava, entrou em avivamento. Aí a gente foi corrigindo e falando, não, deu uma avivada, não é? Quantas vezes eu vi ministrantes falarem, bom dia, geração do avivamento. Nem é geração do avivamento, a gente profetiza que se torne, que seja, né? Não está errado até falar dependendo da intenção da pessoa, mas o que é avivamento? Quando eu olho para situações que aconteceram ao longo da história, que deixaram um legado e que foram reconhecidas como avivamento, irmãos, mais criterioso eu fico para usar essa palavra. E vamos entender o que é avivamento. Essa palavra, ela tem sido traduzida para o português de maneira errada. Não seria avivamento. A palavra, o termo em inglês é revival, que significa reavivamento. O que é isso? Algo está morto e de repente recebe vida, é reavivado. Ou algo está para morrer, algo está morrendo e de repente uma nova vida vem. E essa pessoa ganha vida novamente. Irmãos, há 11 anos atrás, se não me engano, aconteceu um acidente aqui nessa igreja. Nós estávamos aqui levantando esse telhado, tínhamos derrubado o templo pequeno. Passamos um mês reunindo a céu aberto, muita luta, meus irmãos, e conseguimos parcelar esse telhado aqui sobre nós em muitas parcelas, coisa de milagre, resposta de oração. E nós iríamos estrear esse novo espaço. O culto de estreia seria a minha ordenação ao ministério pastoral. Eu já vinha servindo a igreja, coordenando as programações, ministrando a palavra regularmente já há alguns anos. Mas, enfim, eu seria ordenado ao ministério. O culto de estreia seria justamente esse. E aí, naquela semana, os irmãos da igreja estavam instalando os holofotes, enquanto o pessoal da obra terminava de instalar o telhado. E um garotinho, que está ali, até ali na foto, que hoje já está bem maior do que eu. Depois vocês olhem um mural lá atrás, que está bem bonito. Vários momentos da história da nossa igreja. Esse garotinho, ele estava brincando perto da irmã zeladora da igreja. E de repente ele deixou o carrinho ali. Não sabemos até hoje o motivo. E ele saiu na direção do portão, pegou um portão pesado, que é esse portão da nossa lateral. Quando vocês passarem por ali, façam o teste. É pesado para mim. Ele segurou aquele portão e ele veio puxando o portão. A base de cada portão tinha sido retirada para o caminhão entrar. E ele puxou e aquele portão de ferro caiu sobre a cabeça dele. Esmagou o crânio, quebrou os ossos do crânio do Murilo. E meus irmãos, foram momentos muito tensos, porque o Murilo, ele parou o coração de bater, a respiração dele parou. É aquilo que os enfermeiros chamariam de momento do óbito, aconteceu. Eles iam levá-lo para o hospital lá longe. Pastor Osias estava aqui na hora, falou, leva para o posto, é urgente. Eles correram para o posto, graças a Deus tinha 3 médicos ali.
E eles passaram algumas horas lutando para estabilizar o Murilo, para que ele pudesse entrar na ambulância. E ele passou muito tempo na UTI, perdeu parte do crânio. Mas, meus irmãos, o Murilo chegou a morrer de um certo ponto de vista. Se você olha no sentido clínico, parou o coração de bater, parou a respiração. Os tecidos ainda estavam vivos, sim, mas eles estavam para morrer. E o que Deus fez usando aqueles médicos? Deus devolveu a vida para o Murilo. É isso que ele queria fazer com a igreja em Sardes. Quando Jesus manda uma carta para o anjo da igreja em Sardes, denunciando a condição espiritual daquele povo, ele diz assim: vocês têm fama de que estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Ele fala: conheço as suas obras, porque a morte espiritual é manifesta nas obras que são realizadas, no tipo de coisa que se faz. E ele fala: arrependam-se. A gente não sabe o que aconteceu historicamente na sequência dessa carta, quando a igreja de Sardes recebeu, mas a gente sabe pelo texto o coração de Jesus. Jesus olha para uma igreja que estava morta, e ao mesmo tempo ele diz: alguns estão para morrer. E ele mostra que o seu coração deseja trazer vida de novo. Queridos, a Bíblia ensina muita coisa para a gente sobre avivamento. Existem duas figuras no Antigo Testamento que mexem muito comigo, que tratam do que acontece no avivamento, que é a vida de Deus sendo derramada. Um está em Ezequiel 37, outro está em Ezequiel 47. Ezequiel não viveu para experimentar o avivamento no povo, mas Deus deu a ele o privilégio de ver e de experimentar o mergulhar no agir de Deus, na vida de Deus. Em certo momento, Deus dá a ele uma visão de ossos muito secos. Quem conhece essa passagem? E Deus pergunta para ele: filho do homem, era o jeito carinhoso que Deus falava com Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? E a vida de Deus vem. Deus revela para ele que aqueles ossos são uma figura profética do Estado de Israel. Ele fala isso no texto, que o próprio povo falava: nós estamos como ossos secos. E de repente o impossível acontece. Ossos começam a se juntar, a baterem uns nos outros, formam corpos humanos. E ele profetiza e o Espírito vem, vida vem sobre aquilo que está morto, avivamento, revival, reavivamento. A outra figura é o rio de Deus. Já preguei muitas vezes aqui na igreja a respeito dos rios de Deus. Um rio que o Novo Testamento vai clarear para a gente do que ele se trata. Jesus fala a respeito disso. O rio é o Espírito Santo que é dado àqueles que creem. Mas a descrição é que existem águas profundas, e à medida que esse rio vai avançando por onde ele passa, tudo que estava morto, até o mar morto, o maior símbolo de morte que nós temos na Bíblia, um mar onde simplesmente não havia vida alguma, aqueles rios chegam e vão curando tudo. Isso é revival, reavivamento. E quando a gente olha para a história, meus irmãos, nós vemos que em alguns momentos em que o povo estava morto ou estava para morrer, Deus derramou do seu rio, Deus soprou do seu vento, Deus pegou o seu desfibrilador e foi no coração e trouxe vida de novo. Uma alta voltagem vindo direto do poder de Deus para trazer vida. Coisas assim aconteceram algumas vezes ao longo da história, mais precisamente dos últimos 300 anos para cá. Isso tem se tornado mais notável. Um avivamento tem gerado outro avivamento. Eu olho, por exemplo, para a história do avivamento no país de Gales. É um dos avivamentos mais lindos, porque um país inteiro, embora sendo um país pequeno, ele foi transformado pelo Evangelho.
A gente vê, meus irmãos, muitas igrejas, a nação brasileira se tornando cada vez mais uma nação que é evangélica, mas há pouca restauração no meio da sociedade, o que mostra que a morte continua no nosso meio. Em alguns bairros há quase que uma igreja para cada bar, e o crime continua dominando, a corrupção continua desenfreada. O que está acontecendo, irmãos? Nós precisamos de vida. O que aconteceu no país de Gales foi uma transformação tão profunda, na virada do século passado, que o legado continua até hoje, e deu origem a vários outros avivamentos. A situação, meus irmãos, era tão séria que bares começaram a fechar, a conduta das pessoas começou a ser transformada de uma maneira tão poderosa, que até os grandes campeonatos de rugby que existiam ali naquele país, acho que existem até hoje, que no domingo lotava estádios, os jogos tinham que ser cancelados. Há relatos de jogador caindo no poder, e a plateia, meus irmãos, o povo que estava ali na arquibancada, a torcida toda, não estava lá. Mas cadê a multidão de torcedores que veio ver o jogo? Está todo mundo na igreja. E não é porque é pecado assistir o jogo, não, porque a sede era muito grande. E como a sede era muito grande, as outras coisas do país foram fechando. Teatros foram fechando, cinemas foram fechando, porque o povo tinha uma sede muito grande de estar buscando a Deus. As igrejas todas lotadas, meus irmãos, e uma transformação profunda acontecendo no seio da sociedade. A ponto do povo cristão ao redor do mundo começar a olhar para o país de Gales, de olho comprido, sabe? Queria também. E até hoje a gente olha o que aconteceu ali. O rio de Deus passando nesse lugar. Olha, as pessoas relatavam que era como se Deus tivesse se mudado para o país de Gales naqueles dias. Queridos, eu sonho com avivamento porque eu vejo morte ao nosso redor. Eu sonho com avivamento quando eu vejo uma cultura de aborto enchendo a cabeça da nossa juventude. Eu sonho com avivamento quando eu vejo uma perversão de ideologia na área da sexualidade, pervertendo uma geração inteira, meus irmãos, em peso. Eu sonho com avivamento quando eu vejo igrejas perdidas, corrompidas, e um povo evangélico envergonhando o nome de Jesus. Eu sonho com avivamento quando eu vejo todos os dias pessoas morrendo ao nosso redor, e a mensagem que está aqui não chega no coração delas, o que está acontecendo. Quando eu vejo a igreja muitas vezes sem viver o nível de poder que poderia viver, eu sonho com avivamento, e eu convido você a sonhar. Mas eu preciso que você aprenda uma coisa, nós vamos chegar no texto, calma. Avivamento a gente não provoca, a gente não produz avivamento. Avivamento a gente atrai. Se você quiser anotar essa palavra, faça isso. Nós não produzimos avivamento, nós atraímos avivamento. Em toda a história de avivamento, existem algumas coisas que precedem o avivamento. A gente vê, por exemplo, duas delas na oração de Abacuque. Quando Abacuque ora ao Senhor, reaviva a tua obra, Senhor. Ele traz à memória aquilo que Deus já tinha feito no passado no povo de Israel, e ele ora por avivamento. Todo avivamento é precedido por um movimento sério, comprometido de oração. Todos eles, sem exceção. Uma outra coisa que nós temos em avivamento, que precede um avivamento, é um reposicionamento com relação à palavra do Senhor. Abacuque diz logo depois: ouvi a tua palavra e temi. A palavra do Senhor volta a causar temor nos corações, meus irmãos. Mas existe uma terceira coisa, que é pré-requisito para todo avivamento. E é o texto dessa manhã. Eu quero abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. E nós vamos abrir
Salmo de número 133, que eu tenho certeza que a maior parte dos pastores aqui já pregaram, como eu também, muitas vezes nesse salmo. Crianças que estão aí começando a criar intimidade com a palavra, o livro dos Salmos está mais ou menos no meio da sua Bíblia. Acho o Salmo 133, é um salmo bom de vocês decorarem, porque são só 3 versículos. Alguns sabem já, eles de cor. Cantamos esse salmo em canções ao longo de gerações. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia, aleluia. Queridos, uma coisa que precede todo avivamento é um comprometimento, um real compromisso com a unidade. E esse texto ele vai trazer para a gente algumas figuras proféticas que clareiam muito o que Deus quer fazer sobre nós, o nosso entendimento sobre o que precisa acontecer. O resultado está no último versículo. Ele ordena, é uma ordem que é dada do soberano trono de Deus. Ele ordena bênção e vida para sempre. E aonde a morte passa a ter uma vida, e a vida é para sempre, ele está falando de vida eterna, ele está falando de uma bênção eterna que é derramada. Há avivamento. Mas o Salmo começa dizendo: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ele traz 2 figuras importantes para comparar com esse bom e agradável. O que é bom e agradável para Deus? Ele fala de óleo e ele fala de orvalho. Quando eu era criança, eu li esse texto e eu pensava que é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e eu pensava que deve ficar tudo um grude, né? Que bom, glória a Deus. O cabelo e a barba cheio de óleo lambuzado, vai ficar o cabelo ali tudo grudento, né? Então é a união, era uma figura nesse sentido. E não é, meus irmãos, você pode até fazer essa aplicação, né? Mas o orvalho e o óleo, eles têm algo a nos ensinar. O orvalho é algo que abençoa a terra. Você não vê ele se formando, é diferente da chuva, você não vê ele caindo. Mas ele carrega um significado poderoso, porque ele desce do céu sobre a terra. Vou repetir, ele desce do céu sobre a terra. E quando o orvalho desce do céu sobre a terra, ele rega a terra e faz germinar vida. Irmãos, se você, depois faça esse teste, eu fiz. Pega a palavra orvalho e joga na sua Bíblia online, a sua Bíblia digital aí no celular, e manda rastrear a palavra orvalho em toda a Bíblia. E você vai ver como a palavra orvalho está relacionada à graça de Deus, o derramar da bondade e misericórdia de Deus sobre o povo, como o orvalho está relacionado à vida. É no orvalho da manhã que vinha o maná e sustentava o povo no meio do deserto. Numa cultura que grande parte do país vive no deserto, a vida se sustenta em grande parte do ano, quando não há chuva, pelo orvalho que cai na madrugada. Às vezes a Bíblia trata a falta do orvalho como um sinal da maldição de Deus por conta do pecado do povo. E ele diz: farei cessar o orvalho sobre vós. Porque um dos grandes símbolos da cultura da antiguidade, ali no Antigo Oriente, do favor divino, da vida divina, era o orvalho. Mas o texto diz que o orvalho é da onde?
Fala aí para mim. O orvalho é da onde? Olha no texto. O orvalho. O orvalho do Hermon, do monte Hermon. O orvalho é no monte de Hermon, mas ele cai aonde? Fala para mim. Onde? Irmãos, o orvalho ele é formado lá no Hermon, no norte de Israel, a parte mais gelada, a parte mais distante do deserto. É lá que ele é formado, mas ele cai aonde? A muitos e muitos e muitos quilômetros do Monte Hermon. Ele cai em Jerusalém. Jerusalém está situada no Monte Sião. Então presta atenção no que Deus está dizendo. O orvalho, ele desce aqui. Ele é o orvalho do Hermon. Mas ele vai abençoar onde? Ele vai chegar até onde? Ele vai chegar até Sião. E a outra figura é o óleo precioso. O óleo do azeite era a azeitona prensada. E ela passava por vários processos. Quando eu estive lá em Israel, eu vi uma prensa de azeite como era nos tempos bíblicos, que era chamada de Getsemane. E o óleo, ele era prensado uma primeira vez, saiu um óleo mais precioso. Ele era prensado uma outra vez, saiu um óleo um pouco mais grosso. E por fim, um terceiro óleo ainda era extraído quando se rolava a pedra de moinho sobre as azeitonas. Um óleo, o menos precioso de todos, era usado para iluminação. O azeite era usado para iluminar a noite. Mas ele também era usado para a alimentação. O segundo colocado na escala, né? Ele servia para aquilo que você usa provavelmente na sua salada, para temperar coisas, para fazer massas. Então também tinha a ver com a provisão de Deus. Mas o azeite mais precioso de todos, meus irmãos, era aquele primeiro azeite que era servido como perfume, que era misturado com essências. E você vê em todo o Antigo Testamento esse azeite especial como uma figura do derramar de Deus sobre algo, sobre alguém. A figura do azeite é o que todo pentecostal sabe. É uma representação do derramar do Espírito Santo de Deus. Minha primeira experiência com mergulho no Espírito Santo de Deus foi muito difícil. Porque eu vinha de uma cultura religiosa muito tradicionalista, muito crítica com relação a qualquer manifestação que fosse emocional. Então a minha alma, de certa forma, andava travada com relação a isso. E eu me lembro que os irmãos vinham orar na minha cabeça e ministravam, me lambuzavam de óleo, receba! E nada de acontecer nada. Aí eu me lembro que o pastor pegou um copo cheio de óleo, foi na minha cabeça, fez assim, ó, e jogou tudo. Aí eu comecei, aí eles, olha lá, está acontecendo, o que você está sentindo? Está queimando meu olho, pastor. Tinha ali alguma coisa, não sei se canela, o que era, né? Que na hora que bateu no olho, meus irmãos, foi terrível. Mas o significado é esse, depois aconteceu, né? Mas deixa essa história para outro momento. O óleo, ele traz essa representação poderosa da vida de Deus sendo derramado, o seu Espírito escorrendo. Mas presta atenção no que o texto diz. O óleo precioso desce aonde? Leia aí no texto. Na cabeça. E o que acontece com ele? Ele desce sobre a barba de Arão. E ele vai até onde, meus irmãos? Até a orla, a gola das suas vestes. O orvalho, ele está onde? No Monte Hermon. E ele chega onde? Em Sião. O óleo precioso desce aonde? Na cabeça. E chega até onde? Até a orla. Desce, percorre o corpo inteiro, meus irmãos. É assim que são os irmãos que vivem em união. Algo é liberado do céu. O orvalho desce sobre a terra, o óleo desce sobre a cabeça. E o que acontece em um lugar, acontece no outro.
O que é derramado em um lugar, também é derramado no outro, meus irmãos. Para que a sua igreja consiga realmente viver o pleno avivamento, como nós entendemos o real significado dessa palavra. Não diz respeito simplesmente a uma parte do corpo, diz respeito ao todo, porque o orvalho que vai descer aqui vai percorrer o território inteiro. O azeite que desce vai percorrer o corpo inteiro. Quando eu olho para o avivamento na cidade de Cali, o relato é impressionante, meus irmãos. Eu compartilhei com os pastores aí da região um vídeo relatando 4 histórias de avivamento, um deles na cidade de Cali. O que acontece é que quando aquele povo entrou em avivamento, as barreiras denominacionais, elas caíram. Eles se reuniam em ginásios para grandes vigílias de oração, não tinha nenhum nome famoso, nenhum pregador especial de fora, nenhum cantor de renome, simplesmente o povo se unia e estavam ali as igrejas, ministrando, pregando, orando madrugadas adentro, em unidade. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Sabe o que aconteceu? Todas as igrejas daquela cidade, meus irmãos, elas explodiram em avivamento, porque o orvalho que desce aqui, desce lá, o óleo que desce aqui, chega lá. Então igrejas pentecostais, igrejas tradicionais, igrejas não denominacionais, todas as denominações, culto começava às 5 horas da manhã, e ia um culto atrás do outro, o domingo inteiro. Uma sede, uma fome de Deus, o avivamento para todo o povo de Deus, meus irmãos. Uma coisa tremenda. O Senhor ordenando a bênção e a vida para sempre. Quantos aqui conhecem o avivamento da Rua Azusa? Levantem a mão. Já leu a respeito, já estudou algo? O avivamento da Rua Azusa, ele é questionado por alguns pesquisadores dessa área, se ele devia ser chamado de avivamento. E o questionamento deles é, todo avivamento, ele deixou um legado de transformação em uma determinada sociedade. E aí eles apontam que em Azusa não teve nada disso, mas eu afirmo para vocês, Azusa deixou um legado de transformação sim no meio da sociedade. Basta olhar o contexto da sociedade americana e em vários outros lugares do planeta onde esse avivamento impactou. E tudo tem a ver, sabe com o que, meus irmãos? Com unidade do povo de Deus. Os Estados Unidos vivia, como vive em muitos lugares até hoje lá naquela nação, uma cultura extremamente racista. O pastor dessa missão Azusa, que viveu esse avivamento, pastor William Seymour, ele era um homem negro, cego de um olho. E para ele estudar, para se tornar pastor, para ele estudar um pouco de teologia, ele não podia sentar nas mesmas cadeiras que os outros pastores brancos se assentavam, por causa das leis de segregação daquele local. Então ele sentava do lado de fora, no corredor, na janela. E ele assistia às aulas ali, só ouvindo à distância, porque era proibido que ele se misturasse com os irmãos brancos. Olha que loucura, meus irmãos. E de repente, vários irmãos começaram a orar, independente da igreja. Eu lendo o livro, O Avivamento da Rua Azusa, a gente lê a respeito daquele autor, ele percorrendo lugares onde ele sabia que estava tendo uma vigília. Descobri que está tendo uma vigília na igreja tal. Juntava os irmãos e ia para lá. Acabou daqui, vamos para a igreja tal. Chegava lá na outra igreja, se virava com condução, chegava lá. Nossa, o templo ainda está fechado. Eles começavam na escada da igreja a fazer oração, reunião de oração. Daqui a pouco a igreja abria as portas, eles entravam. Eles não eram membros daquela igreja, nem da anterior, nem da próxima. Meses e meses clamando por avivamento. E ele veio, meus irmãos, e veio tão forte, que o primeiro culto demorou acho que dias para terminar. Os vizinhos vinham reclamar do barulho. Você já viveu isso na sua igreja? Já fez um culto que os vizinhos vieram reclamar do barulho? Normal para a gente, né?
Os vizinhos vieram reclamar do barulho, sabe o que aconteceu? Caíram no poder. E não voltaram, e ficaram no culto, olha que doideira. Tinha gente, meus irmãos, que ia caminhando para o culto, eu vou participar aí desse culto hoje. Um quarteirão antes de chegar na igreja, já caía no chão. Eu fico imaginando essa pessoa voltando para casa depois, né? Como é que foi a pregação lá? Não sei, mas quem ministrou? Foi meio fio. Caído lá. Dizem que uma só noite, uma parede inteira ficou cheia de muletas, de cadeiras de roda, de pessoas que foram curadas ali naquele local. Pessoas do mundo inteiro vindo, e olha que legal. Homens e mulheres tinham o mesmo valor, numa sociedade extremamente machista. As mulheres tinham liberdade naquele culto. Negros e brancos podiam ministrar a palavra sem problema algum, sem impedimento algum. Esse foi o legado, meus irmãos. Coisas grandiosas acontecendo. Não importava se a pessoa tinha muito estudo, se não tinha estudo nenhum. O próprio pastor passava horas e horas com a cabeça no púlpito, que era um caixote de fruta. Com a cabeça lá dentro, só levantava, ai meu Deus, chorando, e botava lá, e o fogo descendo. Não era valorizado uma pessoa porque ela tinha uma cor, porque ela tinha um estudo, porque era homem, porque era mulher, porque tinha vindo de fora, porque era da região, não. Havia uma unidade muito grande, e o pastor William Seymour, ele sacou isso. E ele tinha um medo muito grande de perder, como de fato acabou perdendo. Ele sabia que se essa unidade de alguma forma fosse quebrada, eles iriam ofender o Espírito Santo, e essa unção iria ser retirada do meio deles. William Seymour, ele proibia os irmãos de falarem mal das outras igrejas. Se alguém chegasse com uma reclamação de outra igreja, e olha que muitas igrejas estavam publicando em seus jornais contra o que estava acontecendo em Azusa. A tendência natural humana é começar a bater de volta, a dizer que eles é que não sabem o que é o poder de Deus, a dizer que eles que são os desviados, mas William Seymour não falava e não deixava ninguém falar, porque ele entendia que se alguém dentro daquele ambiente santo falasse contra a obra de Deus em qualquer outro lugar, ele até pesava no discurso dele, ele falava que a pessoa ia perder a salvação. Ele era limitado na sua teologia, mas extremamente sensível na sua percepção. Ele entendeu o que estava por trás. Unidade, unidade, unidade. Igrejas de tudo quanto é denominação do planeta inteiro iam para lá beber dessa fonte. Missionários acordavam no meio da noite, sendo convocados por Deus para largar tudo e ir para Azusa, receber aquela experiência e voltar para o campo missionário. E assim foi acontecendo, meus irmãos, 2 anos de intenso movimento. Até que um dia isso acabou. Vários problemas começaram a acontecer, ciúme no meio dos irmãos. O pastor resolveu casar, a outra irmã ficou com ciúme. Coisinhas começaram a acontecer que foram quebrando a unidade. E eu me lembro que uma vez eu assisti um documentário a respeito. Ele mencionou um fato que eu não conhecia. Que um dia um grupo virou e falou assim: olha, eu acredito que pessoas negras falam melhor para os negros, e os brancos falam melhor para os brancos. Então vamos cada um seguir numa direção. E Deus olhou aquilo, meus irmãos, e tirou o time dele de campo. É isso que tem acontecido no nosso território. Irmãos, percorrendo as igrejas no ano passado, quando nós decidimos na reunião de pastores fazer uma ceia de unidade entre os pastores, eu comecei a visitar os pastores e eu comecei a ouvir as histórias. E eu vi, meus irmãos, que o trabalho ele vai ser um pouco mais longo para a gente chegar nesse ponto, porque existem pecados profundos a respeito da comunhão do corpo de Cristo. Feridas na alma, de coisas terríveis que foram feitas uns contra os outros, de palavras liberadas uns contra os outros, que simplesmente afastaram a unção de Deus.
Nós estamos aqui em unidade, meus irmãos, porque avivamento a gente não produz, mas a gente atrai. Minha história de avivamento preferida é a história do avivamento morável. Escrevi um livreto a respeito desse assunto. E é uma história muito forte de coisas muito poderosas que aconteceram. Em 20 anos, os morávios mandaram mais missionários pelo mundo afora do que a Europa inteira em 200 anos. E um povo que chegou extremamente massacrado, refugiado de guerra. A juventude se lançando no mar em navios negreiros para evangelizar escravos e nunca mais serem vistos. Uma sala de oração tão poderosa que durou 130 anos, um culto que não acabou por 130 anos, meus irmãos. Um grupo terminava a oração, vinha outro grupo, que vinha outro grupo, que vinha outro grupo e passava o dia inteiro, a noite toda, o dia seguinte inteiro, a semana toda, a outra semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro, 130 anos. O que aconteceu, que mover foi esse, que impulso, que fogo do céu que desceu sobre esses irmãos. A gente lê que eles viveram essa experiência, mas como foi que isso aconteceu? Irmãos, no início estava tudo errado. Esse povo vinha brigando, fugindo da chamada Guerra dos 100 Anos, dos católicos perseguindo os protestantes, que hoje a gente chama de evangélicos, assassinando os pastores, mandando os membros da igreja para campos de trabalho forçado. E os grupos que conseguiram fugir, cada um foram para uma região. E um desses grupos de pessoas vindo de vários lugares foi abrigado numa vila de um homem chamado Zinzendorf, um conde. E eles chegaram ali, e o Zinzendorf cedeu aquele território para que eles começassem uma vida nova. Mas eu quero que vocês imaginem, várias denominações diferentes. E o que esse povo começou a fazer? Discutir fé. E ao invés de se apegar naquilo que eles têm em comum, que é a salvação pela fé em Jesus, isso é muita coisa, uma vida nova, transformada em Jesus, eles se apegavam em costumes, em detalhes de doutrinas, em coisas inventadas pelos homens. Mas como isso mexe com a paixão do ser humano. Tem pessoas que falam contra seitas, mas na verdade estão vivendo na prática como se fossem verdadeiras seitas, impedindo o povo de ver o reino de Deus. E aquele povo ficava batendo boca, a ponto de parar um na porta da igreja do outro, enquanto o pastor daqui estava pregando, o outro lá da porta falava: isso aí é heresia, está errado, não é desse jeito não. A confusão foi tanta que eles começaram a chamar o pobre do Zinzendorf, que tinha doado o terreno, chamaram ele de besta do Apocalipse, porque o que eles estavam vivendo era um inferno na terra. E o Zinzendorf entendeu que ele tinha que sair do trabalho dele na corte e vir pastorear essa gente. Irmãos, o Zinzendorf é uma figura curiosa. Eu não conto isso no meu livreto, porque eu não conhecia essa história antes. Mas ele era um garoto que vinha da tradição pietista, gente muito crente, muito fervorosa na sua oração. E ele, quando era garoto, 13 para 14 anos, se não me engano, um adolescente ainda, ele criou uma organização com os meninos da escola, outros garotos, um tipo de liga da justiça, algo assim, com a missão de evangelizar todos os povos do planeta, a chegar a todas as nações. E de certa forma, lá na frente, o que os moráveis fizeram foi justamente esse projeto que Deus colocou no coração dele, garoto ainda. Mas como que vai chegar? Tem gente morando em ilhas distantes, sem contato nenhum. O Zinzendorf, ele fez um anel com a frase escrita, e todos aqueles meninos tinham que ter esse anel. Tem uma biografia dele chamada O Senhor do Anel. Ele criou a primeira sociedade do anel, para quem gosta aí de Senhor dos Anéis. Sabe o que estava escrito nesse anel? Irmão McKinley, fica de pé. Ele está aí com o uniforme da cabana. O que está escrito atrás da camisa dele? Nenhum homem é uma ilha. Pode sentar, McKinley. Nenhum homem é uma ilha. Você não é uma ilha.
essa frase, ela carrega algo sobre a unidade do povo de Deus. Isso foi cravado no coração dele. Ele foi ali para aquela vila que tinha sido organizada. E ele, como jurista que era, ele fez um documento. E ali eles formaram uma aliança e todo mundo tinha que assinar. E essa aliança não era como algumas igrejas têm feito para aprisionar pessoas debaixo de uma liderança. Não, é uma liderança, é uma aliança que a Bíblia ensina para a gente. Quando eu era criança, a gente cantava uma canção que dizia assim: aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Uma aliança aqui na horizontal. Eles tinham que assinar, que iam respeitar a fé do outro, as diferenças do outro, para poder continuar morando naquele lugar. E alguns iam assinar de má vontade, sabe, só por obrigação. Mas a oração era tão poderosa naquele local. Lembra o que precede um avivamento? Um movimento de oração, um reposicionamento na palavra e unidade. Que essas pessoas, quando iam assinar de má vontade, da boca para fora, se quebrantavam, choravam e começavam a confessar publicamente os seus pecados. Eu falei mal do irmão fulano, eu falei mal da igreja dele. E de repente, meus irmãos, aquilo começou a crescer. Eles marcaram uma ceia. E a ceia foi marcada para o meio-dia. Meus irmãos, deu meia-noite, eles ainda estavam lá chorando, chapando na presença de Deus, tendo visão do Cordeiro de Deus sacrificado, várias pessoas vendo isso, as crianças chorando na presença de Deus, uma coisa maluca, meus irmãos. Um derramado Espírito Santo tão forte, que o avivamento mais longo que se tem notícia, 130 anos de agir direto, do derramar do poder de Deus sobre todos eles. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vocês estão aqui porque nós vivemos em união. Porque já existe um amor entre os nossos corações. Poucos dias atrás, o pastor Walter, apóstolo Walter, me ligou. Olha, saiu uma moça da sua igreja e chegou aqui. Um carinho, um respeito. Sabe? Aí eu contei para ele o que estava acontecendo. Inclusive, pastor, ela voltou, né? Eu falei naquele dia que ela ia voltar, voltou. Uma amizade. Ontem à noite eu conversei com outro pastor, estava em outra programação. Que carinho, que unidade, não está com a gente, mas está no mesmo coração. Irmãos, nós não estamos produzindo um avivamento, nós estamos atraindo algo aqui. O fato da gente se esforçar para estar junto, sabe? Vocês acreditaram em mim que pastor Elismar estaria aqui, que seria algo bom, mas eu sei. Vocês vieram porque eu falei que ia ser bom. A maior parte de vocês nem conhece ele de perto, né? Talvez tenham visto vídeo ou algo assim. Mas porque já existe um relacionamento entre nós, uma relação de confiança, de respeito, de carinho. Nós estamos atraindo algo, meus irmãos, e nós precisamos espalhar esse algo. Não é sobre a gente simplesmente. As outras igrejas que pertencem ao Senhor, elas precisam ter esse entendimento. E nós precisamos, eu não gosto muito dessa expressão, mas pagar o preço. O preço da nossa salvação, ele já foi pago. Mas, meus irmãos, a caminhada em obediência ao Senhor é pegar a cruz e segui-lo. E eu sei, meus irmãos, que é dureza. Tem igreja que tem raiva da gente. Tem igreja que atravessa a rua para não passar na mesma calçada que a igreja da gente. E eu não tenho a ilusão de que a gente vai ter unidade com todo mundo, porque nem todos são dele, ainda. Mas eu quero te dizer que tem muita gente que é. A gente precisa construir uma cultura de celebrar o reino de Deus independente da comunidade, do grupo de fé, da família de fé que esteja reunida. Irmãos, nós com a mentalidade religiosa, às vezes a gente vê as fotos do Instagram na outra igreja e vê com um certo receio.
gente, será que é bênção mesmo, do jeito que estão falando? Isso aí é foto para parecer que tinha muita gente. Fotografou, que a gente faz isso, né? A gente tira foto só do lado cheio da igreja. O lado vazio a gente não mostra não, é porque a gente chama a gente. Vai ficar celebrando aí derrota e tal. A gente olha para o outro. Às vezes com esse olhar, o nome disso é inveja. De passar em frente à igreja do outro e ver aquele tanto de carro estacionado em evento e ficar, deve estar pregando heresia. Deve estar falando o que o povo quer ouvir. Está pregando bênção, deve estar pregando prosperidade, está pregando evangelho não. Se não, estava com pouquinha gente, porque a porta é estreita. Olha para a igreja do outro e proteja a unção de unidade. Ainda que ele não tenha enxergado ainda que ele não tenha percebido, lute por unidade, celebre a unidade. Quando você vê um Instagram de alguma igreja que você tem ali seguindo e você vê algo acontecendo, vai lá e curta e de preferência comente, glória a Deus. A turma da IEBL não está aqui, não é? Mas é uma turma bem amada por nós. Que legal, eu vejo direto. Pastor Walter com os cultos de quarta-feira lá na VEM, tremendo. Os cultos de quarta cada vez mais abençoado. Acompanha a turma da Ibamad, cada uma dessas igrejas. Pastor Francisco, que alegria ver a vida chegando ali de uma forma tão bonita, não é? Uma igreja que sofreu tanto ao longo dos anos, a gente está vendo o que Deus está fazendo. Que alegria, Rafael e Cristiane, eu vou parar de falar, senão eu vou acabar esquecendo alguém, né? E vai ficar feio. Mas que alegria ver esse casal tão lindo, jovem, dedicando os seus melhores anos no serviço, Senhor. Amo muito vocês, me orgulho tremendamente de vocês. Irmãos, a gente precisa ter esse olhar de amor com relação às outras igrejas e lutar por isso, Há uns 12 anos atrás, quando eu assisti aquele documentário sobre o avivamento em 4 cidades, foi o pastor Jones que me emprestou um DVD. Cadê o pastor Jones? Tá por ali, né? É o pai daqueles 2 garotinhos que estavam aqui, agora há pouco falando comigo aqui no meio da mensagem. Ele me emprestou aquele DVD, meus irmãos, e aquilo me impactou, porque eu vi que aquilo era real, que poderia acontecer aqui em Nova Almeida. E a gente passou anos, quando subia para orar, ali naquele alto, que a gente chama de monte, mas não é monte, vocês sabem, né? Mas a gente chama de monte. A gente estendia as mãos e orava por todas as igrejas, e orava pelos pastores, e orava pelas famílias pastorais. E aquilo virou rotina para a gente. Toda vez que a gente terminava, que ia descer, que dava de cara com Nova Almeida iluminada lá embaixo, a gente estendia as mãos e orava por todos os pastores, por todas as igrejas, pelas famílias pastorais. Meu Deus, que esses pastores não desistam. Renova as forças, renova o ânimo. Que essas igrejas entrem em avivamento. Até que um dia, meus irmãos, eu estava sozinho lá em cima. E eu orando por isso, Deus me falou, você precisa começar a juntar essas pessoas. Você precisa começar a juntar esses líderes. E eu comecei a discutir com Deus. E eu falei com ele, não tem como, porque pastor não tem horário. Não tem condição, qualquer horário que você marcar, vai ter uma programação, um casamento para realizar, uma vigília acontecendo, um congresso acontecendo, qualquer horário vai ter isso. E Deus falou comigo assim, 5 horas da madrugada no domingo, nenhum deles tem programação. E na hora que ele falou isso, eu tive uma convicção muito grande que era a voz de Deus, que não eram os meus pensamentos. Eu comecei a rir sozinho ali no mato. E eu comecei a ligar. Eu liguei, eu me lembro, para o pastor Eliezer. Nunca tinha conversado muito com ele. Cumprimento, fui uma vez no velório, lá e tal. Ele veio aqui num casamento. E nós conversamos 40 minutos e começamos um relacionamento. E eu ligava para outro, pastor, eu sonho com isso há muitos anos, é a hora que vai acontecer, vai dar certo. Lembra quando a gente conversou? Rafael foi um desses que deu essa resposta para mim. E deu certo, meus irmãos. Às vezes é difícil, porque 5 horas da manhã, ainda mais para mim que tem 3 filhos pequenos, é complicado a gente vir, sabe?
Porque para a gente começar às 5, eu tenho que estar de pé 4 com a minha família inteira. E graças a Deus por essa igreja, que vem junto comigo aqui, 4h30, já estão movimentando café, sala de oração. Nós tentamos mudar esse horário, tentamos colocar mais tarde. Tem uma sugestão do apóstolo Walter da gente trazer isso em oração para a reunião, e nós fizemos isso na nossa penúltima oração de pastores. E eu falei, todo mundo é mesmo, né? Está muito cedo, vamos orar, vamos perguntar para Deus. E fizemos um momento de oração e perguntamos: Senhor, mostra para a gente. Irmãos, foi unânime. Deus falou com todos eles, 5 horas da manhã. Pastora Tânia chegou a ter uma visão. Deus mostrou visualmente para ela que tinha que ser 5 horas da manhã. As outras programações, como essa que a gente está fazendo, né, como a ceia, que em nome de Jesus ainda vai acontecer. Em outros horários, num sábado à noite, marcado com antecedência, e quem vier, veio. Mas que a gente deveria começar. E graças a Deus pela minha família. Os meus filhos acordam de manhã cedo para ir para a escola, é uma luta todo dia para levantar, sabe? Mas quando dá café dos pastores, oração dos pastores, eu falo assim: vamos acordar, 4 horas da manhã. Vamos acordar, está na hora do café dos pastores. É assim, ó, vup, num pulo, tuf, chegou embaixo do beliche, correu, sabe? E fica aqui, ó, café já está pronto, vai lá, volta, não é assim, área? Eles estão crescendo num ambiente, sabendo o que é lutar por unidade. Uma palavra para a nossa igreja, para as igrejas aqui representadas como igreja individualmente: proteja a unidade, custe o que custar. Todo o ensino da Bíblia a respeito disso, meus irmãos, resolva o problema, não é provar quem está certo, é manter o irmão. Mateus 18, seu irmão pecou contra ti, vai até ele, entre ti e ele só. Olha, o problema é que a gente quer descobrir quem está certo. Não é assim que a gente resolve o problema. O objetivo na fala de Jesus é: ganhaste o teu irmão. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, meus irmãos. Lute pela unidade, gaste a sua vida lutando por unidade. E a gente vai ver o óleo precioso descendo sobre todo o corpo de Cristo. A gente vai ver o azeite descendo sobre a cabeça e escorrendo até a orla do vestido. Vai passar por todo o corpo de Cristo, meus irmãos. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode se colocar de pé. Eu quero chamar todos os líderes que estão aqui nesse momento para vir aqui à frente. Nós vamos orar com vocês. Você que lidera na sua igreja, ainda que não seja o pastor, presidente da igreja, mas lidere algum ministério. Você que pastoreia vida, seja liderando um ministério de louvor, um corpo diaconal, seja o que for. Sai do seu lugar e vem para cá. Você que de repente veio representar a sua igreja, vem para cá também. Eu quero chamar o ministério de louvor para vir aqui à frente. Podem ir juntando mais aqui à frente. Homens e mulheres de unidade. Proteger a unidade é proteger a unção de Deus. Eu assumo um compromisso diante dos irmãos, que eu não vou deixar falarem mal de igreja nenhuma aqui dentro. Se quiser falar bem da igreja de vocês, glória a Deus. Se falar que foi lá e foi bênção, eu vou falar glória a Deus por isso. Eu assumo esse compromisso com os irmãos. Mais do que isso, eu faço uma aliança com os irmãos nesse sentido, porque uma aliança ela não depende da outra parte. Vamos proteger essa unidade. Tem mais algum pastor aí? Alguém representando que gostaria de estar aqui? Amém.
Estenda suas mãos na direção desses homens e mulheres de Deus. Comece a clamar por unidade. Que o Senhor nos use nesse sentido. Que a igreja de cada um desses aqui representado seja uma igreja reconhecida pelo seu amor. Que entre eles haja uma unidade poderosíssima, que seja impossível Satanás jogar um contra o outro, mas que também haja unidade entre nós. Que seja impossível para o maligno conseguir nos jogar um contra o outro, até que o Senhor venha. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor reina, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Te agradecemos, meu Pai, porque há um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Te agradecemos porque nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos e podemos dizer: Pai nosso que está nos céus. E assim como no meio dos anjos, meu Pai, que todos estão ali prontos a obedecer o Senhor, que aqui na terra seja como é no céu. Eu sei, meu Deus, que na volta do Senhor, nas bodas do Cordeiro, não existem denominações, existe a tua noiva, que o Senhor não tem compromisso com denominações, o Senhor tem compromisso com a tua noiva. Vem, Senhor, vem fortalecendo a unidade do teu povo, que caia por terra todo orgulho denominacional, toda soberba, meu Pai, de que o Senhor age mais em um lugar do que no outro. E que venha o teu orvalho, e que venha o teu azeite, e desça sobre todos nós. Nós oramos, meu Pai, por aquelas igrejas que ainda precisam ser alcançadas, e sonhamos com uma unidade, meu Pai, que não é uma unidade política, que não é uma unidade interesseira, mas é o vínculo perfeito do teu amor, como a tua palavra nos ensina, meu Deus. Em nome de Jesus, vem, meu Pai, vem, seja derramado sobre nós. Nós clamamos por um avivamento em toda a região de Nova Almeida, Praia Grande e imediações, meu Pai. Aviva-nos, meu Deus, faz de novo, meu Pai, como o Senhor fez no passado. Dá mais uma chance para esse povo antes da tua vinda, meu Deus. Ah, meu Pai, aonde a morte, que seja derramada a tua vida. Que as pessoas possam dizer, como disseram no país de Gales, que o Senhor se mudou para esse território. Passeia por essas ruas, meu Deus. Aumenta a tua presença aqui nesse lugar, meu Pai. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, meu Pai. Vem e toma, Senhor, vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Cante a Ele. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Vem. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão
aleluia! Aplauda ao Senhor. Vocês que estão aqui na frente, procure alguém que é de uma igreja diferente, faça uma palavra de oração, uma palavra curta de bênção sobre o ministério do seu irmão. Vai lá, procure alguém que é de outra igreja, abençoe, profetize crescimento, conversões, profetize avivamento sobre cada um desses ministérios. Outra canção que Ele descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, E não há outro, não há outro igual, só tu és Santo, Santo, não há outro igual, só tu és santo, 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 Deus poderoso, não há outro, não há outro. Santo, Santo, Deus poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Quero chamar o apóstolo Walter aqui à frente e o pastor Osias também. Venham aqui em cima. A igreja pode se assentar. Vem cá, sobe aqui. Pastor Osias quer dizer algo. E eu peço ao apóstolo Walter que ele ore encerrando esse culto. E ele diga aquilo que está no coração. Que enquanto eu orava, eu perguntei para Deus. E ele disse que você tem algo a dizer. Amém. É uma palavra que não tem nada a ver com o culto, mas tem a ver conosco. Na hora da mensagem entrou um pessoal aqui procurando por um celular. Ele foi assaltado aqui perto da padaria e, vendo o celular de outra pessoa da família, descobriu que ele tenha sido jogado aqui no quintal da igreja. Pode acontecer que alguém dos irmãos tenha encontrado o celular, pode falar com a gente depois devolve para ele, tá bom? Amém. Vocês ouviram quando o pastor disse de uma revelação que ele teve no monte, que através dele Deus ia agregar conhecimento a muitos líderes e pastores aqui. Ele botou a cabeça dele na frente para encarar essa realidade, e é uma realidade muito dura, é algo aos olhos humanos muito difícil, mas Deus deu a ele graça e confirmou isso lá e voltou a falar hoje aqui acerca desse evento. Quando Deus mostrou, eu abri a palavra. Havia na igreja de Antioquia alguns profetas, a saber, Barnabé, fala um, Barnabé,
Barnabé 1, Simão 2, Lúcio 3, Lúcio 3, Cirineu 4, Cirineu 4, Manaém Manaém 5. 5. Foi quando Deus mostrou algo tremendo aqui. Por que que eu vou dizer isso aqui? Porque aqui estão os intercessores da igreja. Aqui estão os intercessores da igreja. E é necessário que vocês tomem conhecimento do que aconteceu aqui, exatamente quando ele falava sobre unidade, que é o sonho de muitos, do pastor ali, dele, meu e de muitos outros. Deus mostrava 5. Mas pastor, são 5, pastor? Não. O ministério, a Bíblia diz, a uns chamou para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então o ministério da igreja, ela é sustentada sobre esses 5 dons ministeriais. O professor pode corroborar com isso, né? A pregação de ontem à noite. Então o ministério da palavra, que está distribuído sobre as igrejas, fundamentada nesse ministério. Então quando Deus mostrou 5, Ele está falando de ministério. Então na hora que o pastor estava falando sobre ministério, sobre unidade, Deus mostrava esse altar aqui. Esse altar. Havia 5 pastores sobre esse altar, perfilados aqui em frente, em cima desse altar. Um desses pastores não concordava muito com essa atitude, dessa unidade. Por exemplo, pessoas que pensam, se não cair fogo aqui eu mesmo boto, eu sou a 4ª pessoa da Trindade, eu sou o fundador, eu sou o líder, nada acontece sem eu. Infelizmente, existem pessoas assim, que elas criam um curral dela. Ela não cria uma igreja, ela cria um curral aonde ela dá ordem às ovelhas. Mas Jesus quebrou esse curral lá quando ele entrou no templo de Jerusalém, meteu o pé no curral, quebrou, as ovelhas saíram, quebrou as gaiolas onde estavam as pombas, o espírito, né? Então ele mostrava 5 aqui. Não tem esses 5. É uma batalha a enfrentar para uma totalidade. E um dos pastores que estava sobre o altar não concordava, reagia, criticava, criava muitos problemas. Aí procurou-se saber por que aquilo estava acontecendo. Deus mostrava o coração desse pastor. Visualmente havia uma farpa de que é vidro, que estava atravessado o coração dele. Então ele não concordava. Mas por que ele não está concordando? Por que essas reações? Ele não concorda. Por que isso? Comentam, criticam. Por quê? Porque via uma farpa que estava atravessado literalmente o coração dele de um lado a outro. E o nome da farpa era religião. O nome da farpa estava escrito religião. Eu digo uma coisa para vocês, meu amigo pastor, eu vou te ajudar em oração. Nós vamos estar juntos. Falei lá com os nossos pastores ali. Nós vamos estar nessas orações de 5 horas da manhã, é necessário. Converter um novo convertido, transformar um novo convertido, não é difícil. Você prega, ele cai aqui no chão e recebe uma bênção, porque ele tem dentro dele uma mentira religiosa disfarçada de verdade. Por isso que ele é transformado rápido. Ele tem uma mentira dentro dele disfarçado de verdade. Mas o religioso é difícil
Porque ele tem uma mentira impedindo que a verdade possa operar. Vê a diferença? O visitante chega e já glorifica no outro dia. Eu aceitei Jesus em 1980, dia 15 de janeiro de 1980. No dia 16 eu estava na porta da igreja com um terno que eu casei, de gravata, não sabia nem o que era crente, mas já estava lá. Pastor, o que tem para fazer aqui nesse negócio? O que eu faço aqui? Fica aí na porta, recebe as pessoas. Acabou. Porque eu tinha uma mentira disfarçada de verdade. Agora a mentira caiu ali. Agora o religioso é complicado. Ele tem uma mentira impedindo a verdade. É o caco de vidro. Por que eu estou contando isso aqui? O Senhor revelou o pastor, disse a ele aqui, chama o pastor Walter, que ele tem alguma coisa para dizer. Não foi isso? É isso aqui. Eu não ia contar nada a ele, mas o Senhor, mediante isso aqui, eu ia embora, né? Mas o Senhor falou, chama ele que ele tem alguma coisa para contar. Oh. Tá vendo? É. Você está entendendo? Então, é isso que Deus mostrou aqui. Ajuda o seu pastor, nós vamos também estar orando, para que nós alcancemos essa unidade. Conseguir uma unidade no meio de religiosos é complicado. Amém? Deus abençoe. Posso orar? Olha lá, ele que vai despedir, é você mesmo, né? Amém. Pai, já colocamos no teu altar essa quinta pessoa, esse quinto obstáculo a ser vencido. No nome de Jesus, no Deus que nós amamos, o Deus que nós tememos, o Deus que está sendo honrado nesta manhã aqui, é nesse nome que nós repreendemos essa adversidade. Sim, Pai. Que eu temo por ser a mais grave, mas que o Senhor possa destruir todo o espírito de religiosidade, para que as tuas igrejas flua no Espírito, e que esse vento da glória, esse vento que soprava à noite sobre o Monte Hermon, e levava esse orvalho por todas as campinas de Jerusalém, que esse vento possa entrar na nossa vida com autoridade, e que nós possamos abrir a nossa porta. Eu confesso aqui que estou abrindo o meu coração para isso, e que nós possamos abrir essa legalidade, para que esse Espírito possa operar segundo a sua vontade, e esse vento, e esse orvalho, entre na alma daqueles, todos os irmãos, que possam resistir, e se dobrem diante de ti, e que tenhamos uma grande obra, uma grande realização nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de coração mesmo, pela presença de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe. E os irmãos que são da nossa igreja, de noite, 19h30, nossa grande festa de aniversário, com a presença do pastor Elismar, amém?